Amados irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, o filho do trovão, e depois o discípulo amado. Quantos de nós éramos filhos do trovão e depois Jesus nos transformou para discípulo a quem Jesus ama? Louvado seja Deus. João capítulo 13, obrigado, pastor. Evangelho, João 13. Amém? Coloque a sua mão em cima da Bíblia, feche seus olhos. Pai, te louvamos por tudo que temos recebido da tua parte. Obrigado, Senhor, por esse culto de ação de graças. Obrigado porque, como foi dito aqui durante o louvor, nós viemos aqui para te entregar algo que é o nosso culto racional, um sacrifício vivo, santo, agradável a ti. Te louvamos nessa noite por tudo que vimos e ouvimos até agora. Te agradecemos, ó Deus, mas nesse momento, com as nossas Bíblias abertas, que é a tua palavra, que ela possa agora ser algo que venha nos impactar, ser a tua voz falando aos nossos corações, que os nossos olhos e ouvidos espirituais estejam destapados agora, para que o Senhor venha repousar através da tua santa palavra. Esse é o único livro que nós conseguimos ler na presença daquele que o escreveu. Portanto, te peço, Espírito Santo, sê conosco e misericordioso nessa noite. Eu, como boca, preciso muito do Senhor. O teu povo, como ouvido, precisa muito do Senhor. Que todo laço e embaraço que venha do porão do inferno não prevaleça contra essa reunião. Te apresentamos nossa vida, leva nosso pensamento cativo a ti, e que esses minutos aqui sejam condições sine qua non, para que nós possamos ser cada dia mais cópias de Cristo, parecido com teu Filho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Geralmente eu faço o contrário, eu leio e oro, mas a partir desse momento, nós faremos uma extensa leitura. Eu te peço que você administre, como já foi orado, a tua alma, para que nós possamos, através da leitura, já sermos levados a 2000 anos atrás, mais precisamente na véspera da véspera, na noite que antecedia a prisão de Cristo. Que você possa ler, e nós vamos ter que ler, para que o Senhor cumpra aquilo que colocou em nosso coração com atenção. Passemos a ler. Versículo 1, a minha tradução é da King James, mas eu vou falando do versículo, ou se você quiser olhar para o telão ficar confortável, nós temos uma excelente equipe de mídia. Versículo 1, assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 2. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que deveria trair a Jesus. 3, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus. Versículo 4, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia
e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 6. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Versículo 8, disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. 9, rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente os pés, mas também a minha mão e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. 11. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar à mesa e lhes indagou: compreendeis o que eu vos fiz? Versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. 15. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. 16. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreendestes esse ensinamento e o praticardes, bem-aventurados ou abençoados sereis. 18. Não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aquele que escolhi. Mas é necessário que isso ocorra, para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. 19. Estou vos revelando estes fatos antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, vós possais crer em que eu sou. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo, que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam um para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. 23. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como se querendo dizer: pergunta a ele, a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? 26. Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E ainda que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer, faze logo. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entenderam por qual razão Jesus lhe disse isso. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. 30. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente. Era noite. Versículo 31. Quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificará muito em breve. Filhinho, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas, como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Até aqui. Graças a Deus.
Um texto que eu fiz questão de ler ao todo, porque poderia já ir direto para onde nós temos como tema essa noite, que é o privilégio de servir. Nessa noite eu quero falar sobre o privilégio de servir. O privilégio que nós temos de poder ser bênção na vida de alguém. Eu fico maravilhado como o Espírito Santo é lindo. Quando o Adriano me falou que tinha o informe para dar da escola de missões, eu já estava com o sermão preparado, faltando apenas alguns detalhes. E aí quando nós vemos o casal de missionários virem aqui e começam a falar frases que realmente dizem tudo em relação àquilo que nós, enquanto igreja, devemos fazer. Independente de nos conhecermos, independente da placa da igreja, se essa igreja está centrada na palavra, o discurso e o sermão sempre será o mesmo. Nós nascemos para ser um povo relevante na terra. Nós somos a resposta de muita oração. Nós somos o sermão que o mundo precisa ouvir. Nós somos a Bíblia que o povo precisa ler. Nós somos aqueles que pregamos a todo tempo. Se precisar, abrimos a Bíblia e falamos de Jesus. Mas, às vezes, não é isso que o povo quer ouvir. Às vezes o povo precisa que nós sejamos o sermão, que nós sejamos a Bíblia. E como eu faço isso, Emerson? Eu faço isso servindo. Eu faço isso sendo bênção na vida de alguém. Eu faço isso sendo resposta para aquele que tem uma pergunta. Eu sempre digo para o meu filho, o dia que entendermos que nós somos resolvedores de problemas, tudo terá mais sentido. Eu fiz curso de vendas, todos sabem, vendedor nato, muito tempo vendendo, né? Hoje o produto que eu vendo não perece, não estraga, não precisa de propina, não precisa de nada. Mas como bom vendedor, eu aprendi que nós somos resolvedores de problema. Você sabia? Você que vende qualquer coisa aqui, de sapato, a casa, a carro, a qualquer coisa. Você vai vender a sua geladeira lá, você não precisa nem ser vendedor, mas você comprou uma geladeira nova, Deus te abençoou, você comprou uma duplex, inox, amém ou não? Mulherada aí, né? E aí, então, você vai vender a sua, quando quer vender, você é um resolvedor de problemas. Por quê, Emerson? Porque você tem algo que alguém precisa. Então, nós somos resolvedores de problemas. Quando nós entendemos isso, tudo muda ao nosso redor. Então, como foi dito aqui já nessa noite, nós somos a resposta para essa sociedade. A igreja ainda é a única organização capaz de transformar o mundo. Até esses tempos, o Correio era a organização que o povo mais confiava no Brasil. Segundo lugar, Exército. Hoje o Correio está quase falido, devendo um monte. O fundo de pensão do Correio está falido, né? O Exército, não vou nem falar o que aconteceu nas últimas eleições, né? Então, na realidade, as instituições que o povo confia, elas perecem. Mas a igreja que foi instituída por Deus, ela permanece. Porque Jesus disse, passará céus e terras, mas a minha palavra permanecerá. Então, dada essa introdução, eu quero falar do privilégio de servir. Mas foi necessário que lesse todo o capítulo, bem dizer. Por quê? Nesse capítulo onde Jesus faz aquilo que nós sabemos que ele faz no capítulo 13, que é lavar os pés dos discípulos, ele é carregado de toda um pano de fundo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sabe, aquelas tirinhas que tem um desenho onde tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo? Muitas informações em um desenho só? Quem já viu essas tirinhas? Tem uma pessoa caindo, você está de olho tomando
banho de piscina, mas ao mesmo tempo o garçom está derrubando. Aquelas imagens que são carregadas de informações. Alguém já viu essas tirinhas? Aqui é isso. Aqui, enquanto Jesus está lavando os pés dos discípulos, estão acontecendo várias coisas que convém que nós possamos pescar algumas delas, para que nós possamos ser mais abençoados do que já somos aqui nessa noite. Então, enquanto Jesus ele está lavando os pés dos discípulos, eu quero lembrar a primeira coisa que eu observo aqui. Jesus, como servo, e nós lemos o texto, ele disse: se vós me chamais de mestre e Senhor, de fato vocês não estão mentindo, porque de fato eu sou. Mas se eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês também deverão fazer o mesmo. E eu fiz questão de continuar a leitura do texto, porque Jesus ele vai depois e ele sinaliza quem vai traí-lo. Ele sinaliza que aquele que come pão à mesa com ele, aquele que realmente tem intimidade com ele, porque se você observar, tudo na Bíblia existe um contexto histórico também. Primeiro contexto histórico, louco, nenhum judeu tirava a roupa perto de outro. Jesus se despiu. Segundo contexto histórico, era falta de educação, você mexer no prato de alguém, era desonra. Mas a Bíblia diz que Judas estava ali ao lado de Jesus, pegando do prato de Jesus. Alguns textos vão falar que Judas pega, outros acreditam que Jesus molha, como nós acabamos de ler. Mas o fato é que aconteceu uma cena muito que eu poderia chamar de pitoresca. Imagina essa cena, o seu mestre, Jesus Cristo de Nazaré, molhando o pão em um molho qualquer e colocando na boca daquele que iria o trair. O versículo, nós não lemos, no versículo 36, se você observar na sua Bíblia aí, Simão pergunta a Jesus para onde ele ia, e o texto, eu vou falar aqui, nesse texto vai acontecer aqui, nesse trecho do texto, acontecerá algo que nós já conhecemos, quando Pedro diz que não abandonaria Jesus, e Jesus fala: Pedro, você não sabe o que você está falando. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Outra coisa que está acontecendo simultaneamente, junto com essa cena de Jesus lavando os pés dos discípulos, é o quê? Ele também ceiou, comeu pão com aquele, ceou, comeu pão e lavou os pés daquele que iria também negá-lo. No pano de fundo aqui não é citado, mas também aqui estava aquele que duvidaria que ele ressuscitou, Tomé. Então ele também lava o pé de Tomé. Então ele lava os pés, come pão junto à mesa com aquele que o trairia, com quem o negaria e com quem duvidaria que ele ressuscitou. Por isso que o título dessa ministração é o privilégio de servir. Como é maravilhoso nós podermos ter o Espírito Santo e poder servir. Deus nos deu essa oportunidade de mostrarmos ao mundo, sermos respostas de muitas orações. Mas como isso acontece, Emerson? Isso acontece para que nós possamos entender que, de acordo com o texto, no versículo 14 e 15 desse texto, nós vamos puxar aqui, 14 e 15, dessa mesma maneira, se de vós eu sou Senhor e Mestre, como eu já falei, né? E ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os meus pés uns dos outros. Ou seja, de acordo com Jesus, nós nascemos para servir e não para ser vistos. Muita gente confunde isso, principalmente em comunidade. Não nascemos para ser vistos, nascemos para servir. Irmão, tem uma missão para você, vai ter congresso da igreja,
louvor e tudo mais, eu estou precisando de voluntário. Aí o irmãozinho fica, nossa, né, Deus vai me usar, e Deus vai, eu vou poder servir aqui na igreja, tal. Então, e vai vir o cantor fulano de tal, e o pregador fulano de tal, e todas as igrejas, palavras da vida estarão aqui. Onde que eu vou servir? Né? No camarim dos cantores, né? No camarim dos pastores, né? Vou ficar ali na casa pastoral, fazendo café. Não, irmão, eu preciso que você fique lá no estacionamento, arrumando todos os carros, porque senão vai virar uma bagunça na hora que sair. Então, é um privilégio servir. Aconteceu isso comigo. Na minha cidade, ginásio para 25 mil pessoas. Tinha aproximadamente umas 14 mil pessoas. Ônibus em volta da marginal do córrego. Um monte de ônibus do interior, da capital. E a missão do Emerson era juntar uma equipe de uns 10 homens e organizar, sinalizar, colocar aquela faixa zebrada, sinalizando a entrada e saída dos carros, para que eles pudessem sair por uma rua, e entrar por uma rua e sair por outra. 3 noites de avivamento naquele ginásio. E eu só escutava o uá, lá dentro. E eu só fazia assim, não sei o que é, só sei que é bom e eu recebo. E estávamos lá. As madames chegavam nos seus carrões, alguns não nos obedeciam. Estaciona seu carro aqui porque eu estou organizando de acordo com a chegada. Não, eu vou deixar meu carro aqui porque eu não posso pisar, o salto do meu sapato caríssimo vai afundar na grama. Trabalhar com crente, irmão, é uma beleza, é uma bênção, né? E ali eu estava para servir. E pergunta se nós ficamos tristes. Arranjei mais uns 10 loucos igual eu, e era só glória a Deus e aleluia nas 3 noites. Desses, 2 casais já são pastores, mas eu sou pastor, e uns 5 ainda estão servindo na igreja a qual nós saímos. Então, queridos, é um privilégio poder servir. Tem um ditado, mas eu ajustei ele aqui, porque não convém. Quem não vive para servir, não entendeu o sentido de viver. Nós nascemos para servir. Você nasceu para servir. Talvez você olhe aqui, acabamos de receber um convite aqui, que me chama a atenção, e fazer missão na Itália. Olha que beleza. De repente, fazer um intercâmbio e tudo. É uma bênção fazer missão na Itália. Mas eu quero te dizer que está tão fácil fazer missão para você que está aqui. Na Itália também precisa, na Europa precisa. Eu presto atenção, eu assisto alguns podcasts. Assisti um de um pastor que veio da Europa. Falei aqui há uns 4 cultos atrás, lembra? Um ministério infantil na cidade de Londres, lá, onde tem 6 meses que não entra uma criança na salinha do ministério infantil, na brinquedoteca. Então acontecem muitas coisas. E nós aqui temos células, temos ministério de crianças, escolinha juvenil, escolinhas teens, escolas das crianças. A missão está cheia, queridos. Talvez não é o seu interesse ir para a Itália. Se alguém aqui for para a Itália, lembra de mim quando entrar no paraíso. Né? Aceito qualquer coisinha, iPhone 15, tipo essas coisas assim. Né? Mas a missão, ela é real, queridos. A nossa missão, ela é full, ela é 24 horas por dia. Sabe, queridos, Jesus, ele deu uma prova de amor muito grande a nós, que foi o sacrifício na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas ele deixou vários outros exemplos, para que nós pudéssemos o imitá-los. Mateus 24, 46, não precisa abrir, vai dizer assim: bem-aventurado é aquele servo, que o seu Senhor, quando vier, o achar assim, servindo. Bem-aventurado aquele que, quando o Senhor voltar, o encontrar servindo. Olha que interessante, versículo 47 de Mateus 24. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, nós nascemos para servir. Jesus lavou os pés dos discípulos, ele se humilhou, ele se rebaixou.
Existia um contexto histórico nisso. O papel de lavar os pés era do servo mais humilde, que ele fazia isso com as visitas. Todo mundo lembra? Jerusalém, Israel, Nazaré, sandália de dedo, terra. A visita chegava, todo mundo tinha um servo que lavava os pés do outro. Então Jesus fez o que era o papel do servo. Quando ele lava os pés, ou seja, o serviço que o servo mais humilde tinha que fazer, Jesus Cristo deu um exemplo para mim e para você. Sirva ao próximo. Sirva a teu irmão. Como é gostoso aprender de Jesus. Um pensador no século XVIII disse: o ser humano não é um fim em si mesmo. E eu me lembrei dessa frase hoje. E aí, Lucas 12:20 vai dizer assim: daquele louco que ajuntou tesouros, o celeiro dele ficou uma beleza, a colheita foi boa, ele encheu o celeiro, estendeu a rede na sala, falou: agora eu vou me regalar, agora vai ficar tudo tranquilo. E a Bíblia diz que Deus disse assim: mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. Às vezes nós corremos atrás de um monte de coisa, acabamos, estou usando muito, né? A irmã me permite ofertar, né, o restante da vida em pró de algo. Não tenho mais celeiro. Há 4 anos atrás eu neguei um salário de vereador no ramo de vendas. Privilégios que a indústria farmacêutica me dava. Como todos aqui já sabem. E a loucura maior foi vender a transferência da nossa casa lá na nossa cidade. Aí, passado 1 ano que eu tinha ido para a missão, lá em São José dos Campos, eu e Cris e o João, quando descobriram que nós havíamos vendido, pandemia e de uma dificuldade para pagar a parcela da casa, e tudo no vermelho, paradeira, né, a igreja parada, nenhum membro dentro, e nós segurando a igreja de porta aberta para não fechar. Então, a situação, e lógico, Deus no controle, passamos a transferência da nossa casa. Aí pronto, fizemos igual Eliseu. Queimou a carroça, fez churrasco dos bois e não volta mais. Queridos, assim é quando você entende que a sua vida, ela não é um fim em si mesmo. Pastor, mas o senhor está dizendo então que eu vou fazer voto de pobreza, eu vou viver pela fé, eu não posso conquistar nada? Eu não estou dizendo isso. Mas a Bíblia vai dizer que onde tiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Eu aprendi uma frase com o meu irmão de sangue: o meu melhor eu dou para a minha empresa, mas o meu tudo eu dou para Deus. Eu posso dar o melhor para a minha empresa. Deus te chamou para você ser o melhor na sua empresa. O melhor vendedor, o melhor representante, o melhor funcionário, o melhor zelador, o melhor tudo. Porque se tem uma coisa que dá trabalho é contratar crente. Dá, gente. Tem gente ruim de serviço. Tem gente ruim de serviço. Eu não sei se eu contrataria crente para trabalhar comigo, não, porque eu sou muito acelerado. Eu já ia no provérbio, vai ter com a formiga, vai. Então é difícil, não estou generalizando, é lógico. Mas voltando aqui para a ministração, você pode dar o seu melhor para a sua empresa e você tem que dar. Mas o seu tudo, ele é do Senhor. E o seu tudo também pode ser para alguém. Porque nós nascemos para servir. Amados, algo que me chama a atenção e já caminhando para o meio, o versículo 34, esse eu quero que você leia comigo. Versículo 34, 13 e 34 de João, no texto que nós estamos abertos. Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor um para com os outros. Olhe para cá. É interessante que, às vezes, na leitura corrida, passa direto. Ele falou assim: um novo mandamento vos dou. Aí você fala: que novo mandamento?
que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí você para e lembra, não, mas lá na lei estava escrito que eu tenho que amar o próximo como a si mesmo. Então não é novo mandamento, mas eu queria te dizer que é novo. Porque lá na lei, quando diz, não precisa abrir, eu marquei aqui para te ajudar, em Levíticos 19, 18, passando a limpo as regras da lei de Moisés, vai dizer que eu tenho que amar o próximo como a ti mesmo. Então você ama o próximo como a si mesmo. Beleza, mas Jesus não está falando isso. Ele está dizendo, ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Cristo é o alvo. Não é para você amar o próximo como você ama a si mesmo. Porque tem gente que não tem amor próprio, já viu? Tem gente que não tem. Então, se a pessoa é fria, se a pessoa é apática, se a pessoa não expressa sentimento, como ela vai expressar sentimento por alguém? Se a pessoa é fria. Alguns têm perfis psicológicos até meio suspeitos. Aí Cristo ajustou. Não é como a si mesmo. Você vai amar os outros como eu amei vocês. Um novo mandamento eu vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Cristo é a régua, Cristo é o parâmetro. Não é mais sobre mim, é sobre Ele. Não é mais sobre mim, é sobre Ele. Eu deixo de ser o parâmetro, e o parâmetro é Ele. O parâmetro é meu irmão mais velho. Ele deixou uma régua. Em seus passos, nos passos, tem um livro, né? Em meus passos, o que faria Jesus? Uma coisa assim. E há muitos anos eu escutei esse título de livro. Não cheguei a ler, só escutei a propaganda. Mas isso virou uma regra para mim. Quando eu não consigo achar conceito teológico, quando me falta letras, quando me falta estudo, quando me falta intelecto para algumas perguntas e situações, eu pergunto, nessa situação, o que Jesus faria? Quando eu faço essa pergunta, o discipulado pode estar difícil. A reunião pode ser a mais tenebrosa que eu vou participar. A decisão, a pergunta, dependendo do que sair da minha boca, pode ser bênção ou pode ser maldição, devido à responsabilidade. Aí eu faço essa pergunta: Jesus, eu estou indo para essa reunião, chega lá, eu já sei mais ou menos o que eu vou ouvir. Aí o Espírito Santo me lembra dessa frase: o que Jesus faria nessa situação? Então, o foco nessa noite, queridos, uma noite de ceia, é: eu nasci para servir. O texto de 2 Reis, capítulo 4, no verso 3, ele consegue me trazer à prática o que uma vida de servir faz, o que uma vida de relacionamentos faz. Se puder projetar para mim, Samuel. 2 Reis, capítulo 4, verso 3, tem uma história conhecida por nós, mas que nós conseguimos trazer esse texto de Jesus, lavar os pés dos discípulos, e eu consigo encontrar aqui algumas coisas. Os versículos anteriores vai falar daquela viúva, de um dos profetas, que era da escola de profetas que Elias tinha. Automaticamente Eliseu continua, e um desses profetas morre, ele era servo de Eliseu, então a esposa dele vai se queixar com ele, fala: ó, meu marido era seu servo, ele trabalhava aqui no seminário, né? Ele estava aqui na escola de ministérios, e ele te servia, e ele morreu, e agora nós estamos falidos, estamos devendo, o pessoal quer levar até meus filhos para poder pagar a dívida. Aí então, né, Eliseu pergunta para ela: o que você tem? Ela falou que tinha um pouco de azeite em casa. No versículo 3 vai dizer assim: então ele ordenou: vai, pede emprestadas todos os seus vizinhos ânforas vazias, vasilhas vazias, tantas quanto puder recolher. Continua. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de seus filhos, e derrama o azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Continua.
E assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Continua. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: trazei mais uma vasilha. Ao que replicou: não há mais nenhuma vasilha vazia. Então aquele azeite parou de correr. Até aqui. Todo mundo sabe que ela juntou tudo que tinha, vendeu, pagou as dívidas e foi viver do resto. Era muito azeite. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que horas que o azeite parou de descer? Quando acabaram as vasilhas. Aquela mulher, se ela tivesse mais relacionamentos com mais pessoas e tivesse conseguido tocar em mais pessoas, ela teria mais vasilhas. O azeite só parou quando não tinha mais vasilha. Era muito. Então nós entendemos que essa mulher conhecia muita gente. Quanto mais eu sirvo, mais eu posso consultar ao Senhor e Ele vai mandar descer azeite sobre a minha vida. Quanto mais eu sirvo, mais eu terei relacionamentos. Quanto mais pessoas eu tocar, quanto mais pessoas eu conhecer, quanto mais bênção eu for na vida das pessoas, essas pessoas podem trazer vasilhas até mim. E aí, enquanto tem vasilha, tem azeite. Enquanto tem vasilha, tem azeite. E se essa mulher não tivesse relacionamento com ninguém, somente com o vizinho da direita, porque não vai com a cara do vizinho da esquerda, eu não chamo para minha célula. Não vou com a cara do vizinho de trás, porque a esposa dele não anda com as roupas muito crentes. Eu não conseguiria mais vasilhas. Então eu só trouxe duas. Eu só teria duas vasilhas para encher de azeite. Então, o ato de servir atrai o favor de Deus. Eu vou ficando querido, eu vou ficando benquisto na sociedade. Você começa a tocar pessoas, e aquilo que era para você abençoar as pessoas, nós vemos que nós somos abençoados pelas pessoas. Quanto mais nós vamos caminhando, quanto mais nós vamos tocando em pessoas. E é muito interessante, a noite passada aqui, agora há pouco nós estávamos na vigília aqui, né? Saímos quase 1h da manhã da vigília aqui. Então, nós estávamos pincelamos um pouquinho sobre células. E é interessante que a célula, o pequeno grupo, o grupo de expansão, o grupo de multiplicação, chama do jeito que quiser. GC, GD, GE, mas ele é a resposta da sociedade, para a sociedade, daquilo para a qual eu e você fomos chamados. E caminhando para o final, eu preciso aplicar tudo aquilo que nós trouxemos aqui hoje. Como está a sua vida de relacionamento? Você é um fim em si mesmo? Eu não posso deixar de perguntar. Jesus não te chamou para ser uma ilha. Jesus não te chamou para ser um fim em si mesmo. Tudo que você tem adquirido, todas as riquezas que você tem, elas não são para você. O dia que você entendeu que você é um mar da Galileia, o dia que você entender que você é um rio Jordão, que não retém nada, só recebe e passa, você vai ser cada vez mais abençoado. O Mar Morto recebe esse nome porque ele é morto. Ou seja, o rio Jordão deságua nele e depois disso ele não deságua, ele não alimenta mais ninguém. Ele está no local mais baixo, ao nível do mar possível. Por isso que ele só recebe. Deus não te chamou só para receber, fechar a sua casa e ser um fim em si mesmo. Ele te chamou para abençoar pessoas. Tudo que chega na sua mão tem um destino, e o destino é abençoar tanto a sua família quanto as pessoas às quais você tocar. Quando eu entendo isso, dinheiro deixa de ser semente, o dinheiro deixa de ser dinheiro e passa a ser semente. Quando eu entendo isso, a minha vida deixa de ser minha e passa a ser nossa vida.
Quando eu entendo isso, o meu emprego, aquilo que eu emprego pessoas, ou aquilo que eu estou debaixo de submissão de outras pessoas, eu estou ali para abençoar. Você pode ser o zelador ao empresário, você foi chamado para abençoar pessoas. Você entra nos banheiros de hipermercados, eu faço questão de olhar e falar bom dia, porque as pessoas, quando elas estão ali limpando, elas são quase que invisíveis para muitos. Aquela pessoa, ela está ali para me abençoar, porque ia ser difícil entrar naquele banheiro se ela não tivesse me abençoado. Parece ironia, mas fazem testes de comportamento de pessoas, e geralmente essas pessoas são invisíveis aos olhos de todos. Mas você, se tem alguém aqui nessa missão, eu não sei, mas você está ali para abençoar as pessoas. Acabou seu gás, vou correndo ali abençoar o gaseiro. Furou o pneu, vou abençoar o borracheiro. Já repeti isso e vou repetir, porque minha mente é transicionada. Mas como está a sua vida? Se você precisasse juntar vasilhas hoje, como ficaria? Você seria o profissional do azeite? Porque dá para ver que essa mulher aqui, ela foi próspera, viveu do resto. Deus nos chamou para abençoar pessoas, assim como Jesus veio e nos abençoou, lavou os pés dos discípulos. Eu sou seu servo, eu estou aqui para servir, mas não tem como eu ser servo e não ser abençoado. Todo mundo aqui sabe, nós somos um povo lindo, maravilhoso de Jesus. Quanto mais nós servimos, mais o Senhor nos serve. Quanto mais nós abençoamos, mais Ele nos abençoa. Ninguém ganha de Jesus na arte de dar. Todo mundo sabe que eu gosto de viajar, às vezes eu viajo na maionese. Eu tenho Deus como aquela cena do Kiko, que ele vai fazer, tentar insultar o Chaves. Daí o Chaves aparece com a bolinha de meia, pequenininha, chutando. O Kiko vai lá, pega a bola dele, bate no chão, olha para o Chaves e faz assim. Quem lembra dessa cena? Só 7. Meu Deus, ninguém assistiu o Chaves aqui. Né? Ou o Chaves é do demônio, eu não estou sabendo. Ai, pastor, o Chaves é do demônio. É? Mas quem lembra dessa cena? Sabe? Se você não ter como heresia, eu vou falar. Assim eu vejo Deus, tem hora, sabe? Você fala assim, Deus, hoje eu se consagro. Hoje eu se consagro. Hoje eu vou fazer bonito com o Senhor. Vou lá na igreja, vou servir, ou então vou no irmão que está precisando de uma visita, estou sabendo que tem parente dele no hospital, vou fazer uma surpresa para ele. Fazer uma surpresa. Diz que paranaense não gosta de surpresa, né? Se lasca comigo, né? Tudo tem que avisar, com hora marcada, que não sei o que lá. Aí Jesus vai e fala assim, então você está querendo me surpreender? Aí você fala, hoje eu vou te surpreender, vou fazer uma visita. Aí você vai, faz a visita foi bênção, você orou pelo enfermo, aquela pessoa está com o irmão lá longe, não consegue visitar, mas está enfermo, você pegou na mão dela, falou, estou fazendo missão. Foi um casal de jovem missionário lá na igreja, falou de missão, eu já estou com vontade de até fazer o curso, mas já vou começar a fazer missão urbana, né? E vou fazer missão urbana. Fui lá, orei, tomei café com a pessoa, oramos pelo irmão dela que está lá, tal. Aí você sai, né? Todo bonito, né? Surpreendi Jesus. Aí, passam uns dias, uma oração que você estava fazendo, você recebe resposta. Ou então algum parente seu liga, fala, fui curado de tal coisa. Aí você olha e se lembra que você achava que você estava tentando surpreender Deus. Aí você olha para ele está olhando para você, igualzinho o Kiko. Quem ganha de mim na arte de servir? Quem ganha de mim na arte de dar? Quem ganha de mim na arte de surpreender?
Sabe, queridos, a salvação nós já temos, mas mais do que a salvação, esses dias, eu não sei se foi na célula ou se foi em um atendimento, já estou encerrando, queridos, não sei se foi em uma célula ou se foi em um atendimento, eu disse assim, é interessante nós saber que Deus nos ouve, não é? É loucura você saber que no meio de 8 bilhões de habitantes na Terra, Deus ouve sua oração. Não entra na cabeça do ser humano. Não entra. Não entra. Mas sabe que nos meus devaneios, nas minhas viagens, um dia eu pensei assim, Deus, o Senhor é Deus. O Senhor ouve 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de DNAs diferentes. 8 bilhões de impressões digitais diferentes. 8 bilhões de íris diferentes. E o Senhor conhece todas. O Senhor é Deus. Isso é fantástico. Aí eu, no auge da minha insignificância, dos meus devaneios, pensei, mas eu acho que mais louco de tudo, não é o Senhor me ouvir. É eu poder ter o Espírito Santo e te ouvir. Não tem preço ouvir a voz do Senhor. Não tem nada que explique. Talvez nós consigamos explicar o fato de Ele ouvir todos, porque Ele é Deus, e Ele é Deus, e Ele não deve satisfação para ninguém. Como diz aquela música bem antiga, Ele não recebe ordens e nem é mandado. Ele não precisa de secretária, não tem data de nascimento. Não precisa de ninguém para ajustar o calendário dele. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Aí talvez nós consigamos explicar o fato de Ele ouvir todos. Mas agora, você aí ouvir Deus, é lindo. É lindo. E Ele está prontinho para falar conosco todos os dias. Privilégio daqueles que têm o Espírito Santo. Terminando, quando Ele disse, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, Ele não estava colocando para mim e para você algo impossível. Deus não nos dá nada sem que antes Ele já tenha tudo preparado. Não dá. Ele já preparou tudo. E para que isso pudesse ser factível para mim e para você, Ele deu o Espírito Santo. Por mim mesmo, eu não consigo perdoar. Por mim mesmo, eu não consigo dar. Por mim mesmo, eu não quero nem ir naquele discipulado de amanhã. Por mim mesmo, eu não quero ir naquele hospital, porque a cena que eu vou encontrar lá vai ser muito impactante para o meu perfil humano. Mas pelo Espírito Santo, eu vou. Pelo Espírito Santo, eu perdoo. Pelo Espírito Santo que está comigo, eu lavo os pés. Isso é loucura. Que para o mundo é loucura, o apóstolo Paulo chama de poder de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento.